eu queria pregar hoje um provérbio. O provérbio de número 4. A frase é a frase 23 do livro. Provérbios 4, 23. O que é um provérbio? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Provérbio. Ok? Provérbio. Provérbio é provérbio. Amém? Deus ajuda quem cedo madruga. Olha só. Marlene me ajudou aqui. É um provérbio. Ok? O que isso quer dizer? Que provérbio não é um mandamento. Provérbio não é uma promessa. Provérbio não é uma profecia. Provérbio é uma constatação da realidade e que é formulada de maneira poética e, em alguns casos da nossa cultura, com rima. A pessoa analisou algo e ela viu que quem acorda cedo ganha mais dinheiro. Mas não é que ele ganha dinheiro porque Deus criou uma lei dizendo assim: todo mundo que acordar às 6 da manhã, automaticamente vai entrar dinheiro na sua conta. Porque eu acredito que tem muito padeiro que não é rico. Então nem sempre Deus ajuda quem cedo madruga, porque às vezes tem padeiro que é pobre. Se tem padeiro que é pobre, então nem todo provérbio ele de fato descreve a realidade plena e total, mas ele descreve sim um mundo de probabilidades. Ele descreve um mundo de probabilidades. A questão é que existe uma diferença entre os ditados populares, os provérbios populares e os provérbios da Bíblia. Existe um peso muito grande de diferença. Em primeiro lugar, porque são provérbios que foram feitos por Salomão. E qual é a diferença? Porque Salomão, Deus apareceu para ele, falou com ele e deu um presente para ele, sabedoria. Então Deus pegou um pouquinho da sabedoria que ele mesmo tinha e deu para Salomão de presente. Então Salomão ficou muito sábio. Deus pegou só um pequenininha fração da sabedoria dele, mas que no Salomão era mais do que todo mundo na história. Então, Salomão era muito sábio. Salomão era sábio pra caramba. Mas mais sábio que Salomão é Deus que inspirou Salomão a escrever o provérbio. Então esses provérbios aqui são provérbios de Deus. É a constatação de Deus sobre a realidade. E você precisa disso, de um choque de realidade, de olhar para a vida de uma perspectiva certa, de não ficar usando filtros imaginários que não tem nada a ver com o mundo que está ao seu redor, porque nós temos costume de fazer isso. Nós achamos que o mundo é de acordo com aquilo que está na nossa cabeça, mas o mundo não é. O mundo é o que é. O mundo está aí. E sua interpretação a respeito do mundo ao seu redor vai definir se sua experiência nessa vida, nesses poucos anos, 100, 80, 60, 30, alguma coisa, não sei quanto tempo você vai viver. Vai que você morre hoje, né? Meio, ai meu Deus, mas assim, no caso, muita gente morreu. Tipo, hoje alguém vai morrer, né? Todo dia alguém morre. Quem sabe é você? Ai meu Deus, que macabro. Não, realidade não é macabro, é realidade. E poderia ser de susto agora comigo gritando. É a realidade. Então a questão é: como você vai viver nesses poucos anos que te restam? Como você vai proceder? Você precisa olhar para o mundo ao seu redor e relacionar com ele corretamente por dois motivos. O principal deles é que quando você for chamado por Deus para deixar essa vida e ir para o céu, você tem uma experiência plena na presença dele. Você não tenha nenhum tipo de vergonha de estar na presença dele, porque muitas pessoas vão se envergonhar quando chegar diante de Deus, porque vão saber que perderam muito tempo nessa vida, vivendo de uma maneira totalmente distorcida, olhando para a realidade de uma forma totalmente errada.
E se Jesus voltasse hoje, a mesma coisa. A Bíblia fala sobre nós não nos envergonharmos no dia da sua vinda. Sabe o que é essa vergonha? É a vergonha de não ter vivido, tendo em vista a eternidade e por causa disso tendo valores eternos no meu dia a dia. E o segundo motivo pelo qual é importante você viver de maneira correta nessa vida é porque você deixa um legado. Você afeta as pessoas que ficam. Sua vida muitas vezes fala mais da sua morte do que durante os seus dias. E por isso nós precisamos afetar, a gente tem que ter visão histórica. Nós temos que entender que nós queremos mudar o mundo ao nosso redor para melhor. Todo mundo quer isso, todo mundo anseia em deixar o mundo um pouco melhor. E como você pode fazer isso? Às vezes não vai ser durante o tempo da sua vida, como muitos escritores que nunca foram reconhecidos durante o tempo da sua vida, mas que eles fizeram uma obra tão boa, tão dedicada, que após a sua morte, sua obra continua falando e impactando muitas pessoas. Então nós precisamos viver de acordo com a realidade. E nessa passagem, Provérbios, capítulo 4, versículo 23, existe uma explicação sobre a vida que é muito impressionante. Ele diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Uau! Ele está falando assim: olha, de tudo que você tem que fazer, de tudo que você precisa focar na sua vida, o foco principal é esse: seu coração. Isso é algo diferente, no mínimo, da maneira que as pessoas ao nosso redor olham para a vida. Porque nós estamos acostumados sempre a nos preocupar com aquilo que é externo a nós. Nós temos uma preocupação constante com tudo aquilo que está fora de nós. Nossas relações com as outras pessoas, nossas posses materiais, tudo que está fora. O meu ministério, o seu trabalho no ministério cristão, minha família, a criação dos filhos, a minha relação com meus pais, a minha relação com marido, esposa, a minha vida social, tudo isso, meu emprego, nossa vida, ela é muito voltada para fora. Nós estamos muito conscientes daquilo que está acontecendo fora. E algumas vezes nós temos reações erradas ao que acontece externamente a nós e não sabemos por quê. Temos reações erradas porque nós não estamos fazendo uma leitura correta do que se passa dentro de nós. Não estamos conscientes do que se passa dentro de nós. E o que esse provérbio está dizendo é o seguinte: que se tem algo que você tem que se preocupar nessa vida, é o que se passa dentro de você. Sim, porque isso é coração. A definição de coração na Bíblia, sabe o que é? Não tem. É sério, eu li os versículos tudo. Tipo assim, já que eu vou pregar sobre coração, eu vou buscar a definição. Então, no caso, não tem. Por quê? Porque é igualzinho a definição de Deus da Bíblia. Já viu a definição que a Bíblia dá sobre Deus? Nenhuma. O primeiro versículo começa: no princípio Deus criou. Peraí. Deus, tipo Deus, o que é Deus? O que é Deus? É a garrafa de leite? É um pedaço de pedra? O que é Deus? Ele não explica Deus, já sai falando que Deus está ali. Por quê? Porque não precisa, você já intui, você já percebe, você imagina, existe algo que te fala. Por exemplo, quer ver uma outra coisa que a Bíblia não define? A Bíblia não define felicidade. Não tem definição bíblica de felicidade. Só tem a definição bíblica de quem é feliz. Bem-aventurados, felizes são. Ela não explica o que é felicidade. Por quê? Porque você intui dentro de você. A Bíblia também não define coração, mas você intui. A primeira vez que aparece coração na Bíblia é em Gênesis 6, que aparece essa expressão. Fala sobre o coração humano corrompido. E na sequência fala do coração de Deus arrependido. Não explica.
Mas não precisa, você sabe o que é coração. E talvez algumas explicações vão te afastar do próprio coração, porque muita explicação quer entender com a cabeça aquilo que só o coração entende. Seu coração é aquilo que o apóstolo Paulo chama de homem interior. Em 1 Coríntios 4,16 ele diz o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, ainda que aquilo que é externo a mim pereça, é possível que aquilo que é interior se renove. De maneira que o interior não está limitado ao exterior. De maneira que o meu coração não é limitado pelo que acontece fora de mim, mas na nossa vida muitas vezes é assim. Muitas vezes os altos e baixos do nosso coração são definidos por aquilo que acontece fora de nós. Muitas vezes a falta de renovação no nosso interior acontece como resultado da corrupção do nosso homem exterior. Esse homem interior, como diz em Efésios 3,16, é o que nós poderíamos chamar de pessoalidade subjetiva. Entende? Você é uma pessoa. E existem muitas características sua como pessoa. Seu corpo, o seu jeito de falar, sua história, sua criação. Mas também as coisas que não são vistas, mas estão por dentro aí. São então subjetivas. Aquilo que te faz uma pessoa distinta das outras, a partir de dentro, isso é o coração, ok? E que esse provérbio está dizendo é o seguinte: é que de tudo que você deve guardar, de tudo que você deve ter foco, o seu interior é o principal. Por quê? Porque a partir do seu interior, toda a sua vida é afetada. Guarda o teu coração, de tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Você já parou para pensar que o coração no corpo humano, ele está sempre mandando sangue, bombeando, ok? Então, ele está mandando, de alguma forma, vida para todo o corpo. Pensa, imagina uma nascente de um rio, que se divide em vários braços, e chega em várias cidades. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o seu interior, que o seu coração é a nascente de um rio que vai irrigar todas as circunstâncias da sua vida, suas finanças, sua família, o seu ministério, o seu dia a dia no seu trabalho. Tudo isso não é definido simplesmente pelas circunstâncias exteriores. Tudo isso é definido a partir do que acontece dentro de você. O seu coração é uma fonte, e a partir dele toda a sua vida é afetada. Então às vezes a gente pode estar preocupado muito com o exterior e não olha para o interior. E eu queria hoje tentar fazer você olhar para dentro. Porque quando você está bem por dentro, tudo por fora vai bem, ainda que tudo vá mal. É sério. Vamos pensar aqui, por exemplo, sua relação com o dinheiro, seu coração e o dinheiro. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso. Em Filipenses 4, versículo 11, ele diz o seguinte: não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A gente conhece muito essa frase, posso tudo naquele que me fortalece,
mas às vezes não percebe o contexto que ela foi escrita. O que Paulo estava querendo dizer não era: posso tudo naquele que me fortalece, como se fosse assim: posso ser sempre rico, sempre saudável, e tudo vai dar certo. Não. Ele está dizendo o seguinte: eu posso ser rico e eu posso ser pobre, e mesmo sendo pobre, eu posso ser pobre em Cristo que me fortalece. Eu posso ficar doente em Cristo que me fortalece. Eu posso ser traído em Cristo que me fortalece. Eu posso perder o ministério em Cristo que me fortalece. Entende? Eu posso tudo. Porque quando nós pensamos nesse versículo, a gente só pensa na outra parte. E é claro que é verdade. Deus pode fazer você prosperar, Deus pode melhorar as coisas, e a gente quer que isso aconteça, ok? É normal da vida que a gente deseje que as coisas deem certo. A gente trabalha para as coisas darem certo, ok? A gente não está orando, por exemplo, aqui na reunião, dizendo: Deus manda problema, Senhor, envia o anticristo agora para nos perseguir. A gente não está orando isso aqui, ok? E se alguém por acaso vai que eu não, que tá ligado? Por problema não precisa orar, não. Vem sozinho direto. Mas a questão é a seguinte: por que Paulo tinha essa experiência de em Cristo ser fortalecido? Então ele podia tudo. A experiência do coração de Paulo sendo fortalecido em Cristo permitia que ele tivesse ou não dinheiro. Entende que conosco muitas vezes é o contrário. Se eu tenho dinheiro, eu sinto que posso tudo. Se eu não tenho dinheiro, eu não sinto que posso tudo. De fato, então, eu não posso tudo em Cristo, eu posso tudo em dinheiro. O dinheiro define então minha condição interior, o exterior está definindo o meu interior. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu tenho um interior tão forte na experiência, na relação com Deus, que não importa a condição financeira, eu continuo avançando na vida para a glória de Deus. E essa é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é a gente seguir triunfando mesmo que sangrando. A proposta de Jesus é a gente continuar e não ser parado, perseverar em Cristo, mesmo que tudo dê errado. E qual o segredo de tudo que você deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Outro exemplo que poderia ser dado é na nossa relação familiar. O seu coração e a relação com os seus familiares. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: e ele converterá, falando sobre o profeta Elias, vindo no fim dos tempos, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você consegue ver aqui a relação do coração com a terra sendo ferida com maldição? O interior está definindo, está resultando em algo negativo no exterior. Se o coração dos pais aos filhos não se voltar, a terra vai ser ferida com maldição. O interior, porque não foi guardado, porque não foi fortalecido, porque não foi tocado, destruiu o exterior. Aqui nesse caso porque o coração de um pai não se voltou para o coração de um filho, a sociedade é afetada. Não é apenas as regiões celestiais, ele fala que a terra é amaldiçoada. E como isso acontece? Muito simples, é quando um pai, talvez até mesmo fisicamente presente, está interiormente distante do seu filho. Então ele está lá, talvez ele dá dinheiro, talvez ele está lá, mas o seu coração não se volta de fato para o seu filho. A realidade, a subjetividade, a pessoalidade subjetiva do pai não se volta para a do filho. E o filho sabe disso. E o filho só vai ter identidade, ele só vai ser pessoa, ele só vai ser gente na medida que ele conhecer um outro diferente dele. Você sabia disso? Você
só sabe que é você, você só se reconhece como ser porque tem um outro. Você se entende a partir do outro, porque você vê alguém que é diferente a você, ou semelhante, e essas diferenças e semelhanças te permitem fazer a leitura de quem você mesmo é. Você não sabe quem você é por si mesmo, e eu quero ousar aqui uma heresia: nem Deus sabe quem Ele é por Ele mesmo, porque o próprio Deus só se reconhece a si mesmo em Cristo. O Pai, quando faz uma leitura sobre quem Ele mesmo é, Ele faz uma leitura a partir de olhar para o Filho, porque o Filho é a expressão exata do ser de Deus, não só para nós, mas para o próprio Deus. Então nós encontramos significado na relação com os outros. Quando um pai não concede ao filho, quando um pai de família não concede ao seu filho um coração voltado, essa criança, esse jovem, ele começa a construir um tipo de personalidade voltada para a violência, voltada para a rebeldia, porque o fundamento da rebeldia sempre vai ser orfandade. Então, de maneira que a pessoa vai se tornando violenta, vai se tornando alienada do que é ser humano, vai se tornando selvagem, não respeita as relações sociais. No início é só, nossa, que criança estabanada. Mas quando ela tiver mais força, não vai ser bem estabanado só que ela é violento. E assim a terra vai se enchendo de violência, porque o coração dos pais não se voltou para os filhos. Por quê? Porque os pais não guardaram o coração, da onde procedem as fontes de vida, não só para si mesmos, mas para os seus próprios filhos. Então nós temos que atentar para o coração, porque dele procedem fontes que podem abençoar ou amaldiçoar as pessoas ao nosso redor. E quando a gente fala amaldiçoar, não é que vem uma entidade, eu sou a maldição, e aí pá, gruda na pessoa, pegou a geleca, maldição. Entendeu? Não. A maldição acontece no processo da pessoa ser alienada de ser imagem de Deus e começar a se enxergar mais parecido com os bichos, e começar a ter relações animalescas com os outros seres humanos e começar a prejudicar o mundo ao nosso redor. É assim que a maldição acontece. Você pode fazer 1000 quebras de maldições familiares, se o coração não mudar, a maldição continua, porque a maldição não tem a ver com uma entidade demoníaca simplesmente. As entidades demoníacas existem sim, elas atuam sim, mas só em cima daquilo que você dá base. Você alimenta os demônios através de não fazer aquilo que Deus te deu como proposta, mas eles não podem fazer nada se o seu coração se voltar. Um coração que tem arrependimento verdadeiro, os demônios não têm acesso. Ok? Então volte o coração. Se você é um pai de família, volte para os seus filhos. Pai, mãe, volte o coração para os seus filhos. Mas não só isso. O contexto também significa que o mais velho sempre deve voltar o coração para o mais novo. Sempre. Então, se você conhece alguém que é mais novo na fé que você, ou alguém que simplesmente é mais novo, ponto final, volte seu coração para essa pessoa, porque a experiência do seu coração é uma fonte de vida, para que aquela pessoa seja bênção no mundo ao nosso redor. Jesus, ele tem uma opinião muito contundente sobre essa situação do coração e do mundo ao redor. Já viu como que Jesus brigava com os fariseus? Jesus brigava com os fariseus bastante. Mas uma das passagens mais duras, mais facada no coração mesmo, de Jesus em relação aos fariseus, está em Mateus 23. Versículo 25 diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros caiados que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente vocês parecem justos aos homens, mas interiormente vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Uau, essa passagem é muito dura, mas ela é verdade. É verdade que nós temos a tendência de limpar por fora a nossa vida, limpar somente no campo das ações a nossa vida, e não limpamos a nossa vida no campo das atitudes, intenções e motivações. Nós procuramos entender o que está errado por fora, que é o que Jesus diz: vocês estão limpando o copo por fora, mas não estão limpando o copo por dentro. Vocês são um sepulcro que é bonito por fora, mas que é podre por dentro. Tem tudo a ver com o coração. Jesus está dando uma ordem de prioridade. Não é que o exterior não é importante, mas é que o interior, ele tem a prioridade, a supremacia sobre o exterior. Então ele está dizendo: limpa primeiro por dentro. Se você limpar por dentro, eu garanto que consequentemente por fora vai ficar limpo. O que ele está querendo dizer? Que se você guardar o seu coração, tudo vai dar certo, porque dele procedem as fontes de vida. É isso que ele está dizendo. Os fariseus cuidavam de tudo, só não cuidavam de dentro. Cuidavam de tudo que estava por fora, inclusive da vida dos outros. Só não cuidavam de dentro, do coração deles. Entende? Por exemplo, a gente quando vai pensar se a gente está errado em alguma coisa, quando você vai se examinar se você está errado em alguma coisa, não é o coração a primeira coisa que a gente pensa. A primeira coisa que a gente pensa geralmente, ou para algumas pessoas pode ser a primeira, outras pode ser a segunda, é se nós estamos crendo certo. A gente tem a mania de pensar o seguinte: será que é bíblico isso que eu estou pensando? Será que está de acordo com a palavra isso que eu estou crendo na minha mente? A gente tem uma preocupação de crer de maneira certa. Eu quero entender a verdade, o que está certo. Esse é um tipo de gente. Tem um outro que se preocupa sempre se ele está vivendo de um jeito certo. Será que minha vida está de acordo com a palavra? Será que os meus passos práticos, minhas ações, elas estão de acordo com os mandamentos de Deus? A questão é a seguinte: os fariseus criam certo e agiam certo, mas não tinham o coração certo. Às vezes a gente quer mudar só o que a gente está fazendo, ou só o que a gente está crendo, mas tem uma coisa mais profunda do que ações, do que crenças, é o coração. Os fariseus não se preocupavam com isso que está no Salmo 51, versículo 6. Davi disse o seguinte: sei que você deseja, está falando sobre Deus, ele está orando, sei que você deseja a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Existe um ensino que não entra pelo cérebro, existe um ensino, uma sabedoria que entra no coração. Talvez você quer entender novas estratégias de marketing e de negócios para poder prosperar financeiramente, mas você já viu gente que aprende tudo sobre finanças e nunca prospera? Por quê? Porque o coração dele está arraigado em bases que corrompem os negócios.
Não adianta eu entender como negociar se o meu interior tem avareza. Já viu gente que estuda para querer pregar, quer aprender técnicas, quer fazer seminário, mas quando abre a boca não acontece nada? É porque o coração não aprendeu, o cérebro aprendeu, o corpo, entre aspas, aprendeu, mas o coração não aprendeu. Existe uma sabedoria no coração, existe uma verdade no íntimo que Deus quer que a gente aprenda. Porque de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes que vão definir, que vão dar a cor, que vão dar o molde para tudo na minha vida. Os fariseus se encaixam nessas 3 passagens, olha que interessante. Quando, pois, deres esmola, é importante dar esmola? Claro que é importantíssimo, e não só dar esmola, mas todo o exercício de doação financeira é importantíssimo, é bíblico, e os fariseus faziam isso, então a prática deles estava certa, era certo ofertar, mas olha o que acontecia. Quando, pois, você der esmola, não faça tocar uma trombeta diante de ti. Gente, eu preciso muito entender a cultura judaica, porque eu quase dou risada quando eu leio isso aqui. Eu literalmente não sei o que é. Será que eles tocavam o shofar e tal? Mas não importa, o fato é o seguinte, imagina, você vindo aqui, ok? Entregar a oferta. Aí você fala para o irmão, toca um trompete aí, querido. Assim, ele realmente ia chamar a atenção. Então eu não sei o que significa. Tirar foto. Nossa, seu Roberto, muito bom. Não, dando comida para o mendigo na rua. Entendeu? Porque talvez ninguém vai ofertar aqui, ninguém vai tirar foto aqui, né? Mas na rua, dando comida para o mendigo, meu Facebook está, ó. A gente quer de algum jeito, vamos terminar de ler o versículo. Não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Será que Jesus disse o seguinte: por que a hipocrisia o que eles estão fazendo? Pare de ofertar. Porque eles estão ofertando com hipocrisia, pare de ofertar. Não, ele não disse isso. Ele não disse que o que eles estavam fazendo exteriormente era errado. O que ele disse é que a intenção do coração deles era errada quando eles faziam. E esse é o problema. Eu acredito que Deus está falando com você o seguinte: eu quero que você analise o que se passa no seu coração quando você faz o que você faz. Sejam coisas boas, sejam coisas más, analisa. Qual é a intenção? Para onde está indo o seu coração? Qual é o seu propósito interior? Jesus fala a mesma coisa sobre orar e sobre jejuar. Quando orares, não sejam como os hipócritas, que se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando jejuares, não mostrem que vocês estão tristes como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto para que pareçam aos homens que estão jejuando. Digo que em verdade já receberam o seu galardão. Então talvez você queira mudar a maneira que você está agindo, porque você vê que tem coisas que você está fazendo na sua vida que está errado. E isso é importante. É importante mudar o que a gente faz. Mas depois que você muda as ações erradas, as práticas erradas, é importante você também olhar para o seu coração. A bem da verdade, a ordem é que você primeiro deveria de olhar para o coração. Porque se você prestar atenção ao coração, automaticamente, gradualmente, o exterior vai ser mudado. Eu acredito que Deus está falando com você o seguinte: eu quero que você arrependa essa manhã, não só de algo que você faz,
Eu quero não só que você mude sua mentalidade, eu quero que você mude o centro do seu ser. Não é só o que você pensa, é quem você é. E colocando de uma maneira um pouco mais clara, para não ficar muito confuso, essa expressão que Salomão usou nesse versículo, ele disse: de tudo que você deve guardar. Essa palavra guardar, a raiz dela é a mesma palavra que foi usada no jardim do Éden, para Adão cultivar e guardar o jardim. Então, eu penso que quando Salomão disse isso, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida, eu fico imaginando o jardim do Éden. Porque no jardim do Éden existiam 4 rios que saíam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste do jardim do Éden. Então é como se o Éden fosse o coração. Adão foi colocado para cultivar e guardar. Então o que significa guardar o coração? Significa desenvolver um cultivo do meu homem interior, de tal forma que o que procede dele abençoa o mundo ao meu redor. Não é apenas guardar, porque geralmente a gente pensa em, de tudo que se deve guardar, guarda o coração. A gente pensa assim: eu tenho que proteger o meu coração de emoções negativas, né? Eu tenho que blindar o meu coração para que coisas ruins não entrem nele. E isso é uma parte, mas isso é só 50%. Era a parte que, por exemplo, Adão deveria de fazer no Éden, impedindo que a serpente tivesse entrado no jardim do Éden. Ok? Agora, existe uma outra parte. No cultivo de uma terra, eu não tenho só que tirar as ervas daninhas que impedem que a terra, que o plantio se desenvolva. Eu preciso também regar, eu preciso semear, eu preciso trabalhar na terra, para que a terra seja abençoada, para que a terra se desenvolva. O seu coração precisa ser cultivado. E eu acredito que existem 2 áreas, pelo menos, no seu coração que precisam ser cultivadas, que são as intenções e as motivações de tudo que você faz. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dizer o seguinte: você, se nunca confiou de fato em Jesus, não importa se você é obreiro aqui, não importa quantas vezes você já tem vindo aqui, se você de fato não teve uma experiência onde Jesus limpou, mudou você a partir de dentro, qualquer coisa que você venha a fazer não vai adiantar nada. A Bíblia nos ensina que o homem nasce com um coração mau. E eu não estou dizendo que pessoas com um coração mau devem trabalhar para mudar o seu coração, porque o coração que nós nascemos é mau e não tem solução para ele. E é por isso que a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que se você ainda não creu em Jesus de verdade, confiou em Jesus e arrependeu dos seus pecados de verdade, você tem um coração de pedra, que significa que ele é impossibilitado de obedecer a Deus, ele não consegue fazer a vontade de Deus. Então não adianta. Você pode ir no psicólogo, você pode fazer discipulado, você pode ser pastoreado, ainda assim vai ser um coração de pedra, tentando imitar um coração de carne. Ainda assim vai ser um lobo, tentando imitar uma ovelha. Ainda assim vai ser um porco, tentando imitar um santo. Não tem como.
Não tem como. Imagina um porco na lama, comendo lavagem que dão para ele. Imagina esse porco comendo. Agora imagina se de repente esse porco, enquanto come, se torna um ser humano. O que aconteceria? Ele ia começar a vomitar tudo. Isso é ter um novo coração. Isso é ter uma nova natureza. É quando a comida do mundo não faz mais bem para mim. É quando pornografia me faz vomitar de raiva. É quando hipocrisia me dá náuseas espirituais. É quando todo tipo de pecado não faz mais bem para mim. Eu não quer dizer que eu não possa tentar voltar para esse lugar de costume de pecado. É possível a gente fazer isso, mas nos faz muito mal. Então eu quero te dizer que antes de continuar, se por acaso você nunca teve o seu coração mudado, não adianta tentar mudar o que você faz, nem o que você acredita na mente simplesmente. Deus tem que dar um coração novo para você, e você nem consegue tirar. Você não consegue fazer a cirurgia. Só Deus faz essa cirurgia. E essa cirurgia acontece quando eu confio em Jesus. Quando eu digo para Jesus assim: Jesus, eu sei que eu sou mau. Jesus, eu sei que eu tenho pecado, que eu tenho desobedecido sua lei, e eu sei que você seria justo em me destruir agora mesmo, me enviando para o inferno. Mas eu quero confiar em Jesus agora para ser perdoado dos pecados. Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, e eu peço que o Senhor tire esse coração ruim. É confiar em Jesus para ser perdoado dos pecados. Então essa é a primeira coisa prática. Se você não abraçou o Evangelho, a boa notícia de que Jesus muda o nosso coração e nos dá um coração que consegue obedecer. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer hoje. Mas em segundo lugar, eu devo pedir que Deus examine o meu coração. No Salmo de número 139, no versículo 23, diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, o que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: assim como Deus coloca assim como as pessoas podem colocar uma sonda no fundo do mar para descobrir o que está passando lá no fundo do mar, Deus pode examinar o mais profundo do nosso coração, e Ele está pedindo isso. É óbvio que Deus já sabe o que passa dentro de nós, mas quando Ele fala, sonda-me, o que Ele está dizendo é: Senhor, me torna consciente daquilo que você já está vendo. Eu quero saber aquilo que você está vendo. Sonda-me para que eu saiba o que você está sondando. E quando Deus sondar o seu coração, antes das suas ações, existem suas intenções. Sua intenção é aquele alvo, é aquele propósito que você tem em tudo que você faz. Entende? Uma coisa é o que eu faço, outra coisa é que tipo de propósito eu tinha na mente quando eu fiz isso. O nome disso é intenção. A intenção é o propósito, é o para que eu estou fazendo algo. Então eu quero te dizer alguma coisa, que mesmo que você seja cristão, é possível que você tenha ainda um para que errado. É possível que você tenha uma intenção errada na sua mente. É possível que você abrace propósitos errados na sua vida, e você comece a fazer coisas que externamente parecem legais, mas interiormente elas têm um propósito errado,
Ou seja, você não precisa se arrepender do que você faz, porque o que você faz, como os fariseus, externamente não era errado. Precisa arrepender da condição interior. Quatro áreas que talvez sua intenção deva arrepender: fama, dinheiro, poder e sexo. Fama. Algumas vezes nós temos o propósito secreto de sermos reconhecidos e aplaudidos pelos nossos feitos. E ainda que não seja errado nós reconhecermos os feitos do nosso próximo, é errado esperarmos isso das pessoas em relação a nós. Não é errado eu aplaudir alguém, é errado eu querer o aplauso. Entende? Aplauso em si não é errado. Aplaudir não é errado, mas ter a intenção de fazer o que eu faço e ter como resultado aplauso é errado. Então, às vezes você está fazendo algo que não necessariamente é errado externamente, mas a intenção do seu coração era ser aplaudido, era que te dissessem que você é o melhor. Às vezes nós fazemos algo por causa de dinheiro. É possível que desejamos a força que o dinheiro nos proporciona. Não é errado trabalharmos com a vontade de sermos bem remunerados, mas esse não é realmente o coração de um discípulo de Jesus. Nossa intenção deve ser glorificarmos a Deus com o nosso trabalho e sustentarmos aqueles que têm necessidade com o que ganhamos. Por que algumas pessoas não conseguem trabalhar menos? Porque todo mundo pensa só em trabalhar mais. Por que ninguém consegue trabalhar menos? Porque sempre a motivação é dinheiro. Mas se a motivação do meu trabalho não fosse dinheiro, eu não estou dizendo que é errado você querer ganhar dinheiro, ok? Porque se você não vai querer ter sustento, eu vou trabalhar para ter sustento, é óbvio. Mas a questão é, quando o dinheiro define, por exemplo, minha escolha vocacional. Quando o dinheiro define que cidade eu vou morar. Entende? Tipo assim, eu tenho uma oportunidade de trabalho lá numa outra cidade, ok? Mas se eu for para outra cidade, então eu vou estar longe dos meus irmãos, eu vou estar longe do chamado que Deus me deu, eu vou estar longe de toda a proposta de Jesus para mim. Mas como tem mais dinheiro lá, eu vou para lá. Entende? O ato de ir para uma outra cidade para trabalhar, para desenvolver sustento não é errado, mas qual é a intenção? Porque eu vejo isso muito, eu já vi isso muito durante muitos anos. Irmãos que têm a disponibilidade de se mudar lá para o fim do mundo, para fazer uma universidade lá no fim do mundo, ficar sozinho, sofrer um monte, e no fim nem exercer direito a profissão, a vocação que estava estudando na faculdade. Porque o único foco era o dinheiro. É como se fosse assim, qual o trabalho está dando mais dinheiro? E aí a pessoa vai escolher. Ou essa questão da promoção, surgiu uma oportunidade em outro lugar, e eu vou porque eu quero dinheiro. Ou seja, a minha segurança está vindo de onde? Outra intenção é a intenção de poder. A intenção de poder pode se erguer em nós, é a vontade de ter controle sobre as pessoas. Isso se manifesta muito fortemente em pessoas que se submetem apenas aos maiorais de uma corporação. Já viu aquele cara que é o puxa-saco? Capachão? Que não respeita ninguém na equipe de trabalho. Mas quando o chefe chega, nossa, ele é uma bênção. Mas tem um outro tipo também, que é o subserviente a todas as pessoas, que é o psicopata. Ele é super servo, mas é porque ele está esperando a hora de dar a facada, ok?
sendo movido por um desejo de um dia todos vão dizer: uau, como ele é submisso, uhul, nos submetemos a ti, entende? É uma submissão visando o poder. Quando ele assume o, entre aspas, poder, cargo, função, liderança, ele começa a ser um déspota sobre as pessoas, e você se questiona: onde estava isso todo esse tempo? Sempre esteve aqui, em forma de submissão, aguardando o momento de subir no trono. Outro desejo, outra intenção errada, é a intenção de sexo. O cara vai dizer: mas como assim? De onde você tirou isso? Tipo, vou querer fazer sexo com todo mundo e vou ter uma intenção de fazer... Não, é muito mais profundo que isso, querido. Isso é depravação, não é intenção. Pode parecer estranho, mas algumas pessoas têm como intenção conseguirem impressionar o sexo oposto. Apesar disso parecer muito com a intenção de fama e de reconhecimento, essa intenção é pior, pois ela na verdade está associada com a intenção de conquistar e não apenas de impressionar. Não é apenas o aplauso que é desejado, mas a alma e o corpo do outro. Entende? É quando, não estou falando isso porque eu já fiz isso muito, solteirinho, e aí você prega a palavra, e as meninas ficam... Então, demônio, Satanás, ama isso. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu sei que a gente ri, porque a gente sabe que muita gente faz isso. Só que não dá mais para admitir. Tem que limpar, porque não tem a ver com o reino. Isso não deveria nem de ser mencionado, Paulo falou. Entende? Não é impressionar para aplaudir, para eu ser reconhecido, é impressionar o sexo oposto. E vamos colocar assim, a gente está falando de sexo oposto julgando que você é cristão, mas vamos dizer assim, entendeu? Né? Ok. Mas existe algo mais profundo que a intenção, é a motivação. Eu fui conversar com uma amiga minha que é psicóloga, porque comecei a escrever isso aqui, eu pensei, eu fui até acho que 2 e pouco da manhã conversando com ela, porque eu comecei a escrever isso aqui, eu fiquei, meu Deus, acho que eu estou entrando numa pira. Mas ela falou: não, mas tá certo, então tem aprovação de uma psicóloga que eu vou falar agora aqui. Porque não está na Bíblia o que eu vou falar, é uma conclusão pessoal do meu próprio interior. Eu tentando analisar meu próprio coração, minhas atitudes, minhas ações, eu concluí mais ou menos isso aqui. Na fama, quando eu tenho a intenção de ter a fama, é uma coisa, mas a motivação dessa intenção é outra coisa, entende? A intenção de ser reconhecido tem sua raiz na motivação de ser afirmado. Entende? A motivação é uma coisa menos pensada, menos racional, mais intuitiva e animal. Então, a intenção de ser reconhecido tem sua raiz na motivação de ser afirmado. Porque só para você entender, o que é motivação? Motivação é o impulso da ação, ok? Mas esse impulso sempre tem uma direção, ok? Ele está saindo de um lugar e indo para um lugar. O lugar da onde a motivação está saindo é a dor. Nossa motivação sempre quer fugir de qualquer experiência de dor. E sempre está andando na direção do prazer, da satisfação, da plenitude. Nossa motivação sempre está nos direcionando ao prazer. Então toda motivação é eu fugir de qualquer tipo de dor, de dificuldade nesse sentido, alienação, e ir em direção ao prazer e à satisfação. Então na fama, uma coisa é eu ter a intenção de ser famoso, isso já é errado. Outra coisa é a motivação dessa intenção, é fugir da dor de não me sentir importante e ir na direção do prazer de ver as pessoas se importando comigo. Ok?
Não é errado que as pessoas se importem com você. Mas a questão é a seguinte: a Bíblia diz que você está em Cristo, e que a opinião de Deus sobre você é que você é o filho amado em quem Deus tem prazer. Entende? Deus fala para você todos os dias: você é meu filho amado, você é minha filha amada, eu tenho alegria em você. Eu acho que o que você faz é maravilhoso, eu acho que quem você é maravilhoso. Você não tem que buscar isso em outras pessoas. Ok? Então, não tem como você escapar. Você sempre vai correr da dor e ir em direção ao prazer. Mas quem é esse prazer? As pessoas proporcionam ou a relação com o Senhor proporciona? Com o dinheiro. A intenção de ganhar dinheiro ou ficar rico tem sua origem na motivação da fuga da dor que passamos quando temos privação. Entende? É dolorido demais sentir privação. Então eu quero fugir disso. E eu quero ir para um lugar de segurança e estabilidade, aonde os altos e baixos da vida não podem me balançar. E onde eu encontro isso? No dinheiro. Mas onde eu deveria de encontrar isso? Nas promessas de Deus. Deus prometeu que não nos deixaria, Deus nos prometeu que não nos abandonaria, Deus nos prometeu que iria nos sustentar até o fim, Ele disse que é nosso Pai, Ele disse que não ia faltar nada para nós. Mas às vezes eu coloco minha busca no dinheiro e não em Deus. O poder, a intenção de controlar as pessoas, nos gera uma sensação de segurança diferente do dinheiro. Talvez seja uma das motivações mais demoníacas, pois ela é um tipo de relação que nem mesmo Deus tem com as criaturas. Existe um medo muito forte de que as pessoas nos deixem a sós, de que elas não nos amem, de que elas não nos compreendam, e por isso nós desejamos controlá-las. Sabe aquela coisa de aperta o botão e fala: eu te amo, eu te amo. A gente quer isso das pessoas. A gente sabe que é fake, a gente sabe que não é real, a gente sabe que está manipulando, mas mesmo assim a gente é tão louco que a gente quer isso. O Pai deseja que saibamos que o poder é uma ilusão. Entende? Você não tem poder sobre a pessoa, porque todas as vezes que você deseja controlar uma pessoa, o que acontece é que essa pessoa cria um personagem que não é real, e você não está mais relacionando com ela, mas você está relacionando com a reação que ela tem à sua tentativa de controle. Você não está controlando ela, você está controlando um palhaço, você está controlando um fake, você está controlando um ator, você não está relacionando com a pessoa. O Pai deseja que saibamos que o poder é uma ilusão, todo poder pertence a Ele, pois somente Ele sabe lidar com isso de forma saudável. Isso faz mal para a nossa alma, e Ele deseja o melhor para a nossa alma. É tempo de você soltar o controle, é tempo de você parar de querer conferir a vida de todo mundo, querer saber se todo mundo está fazendo tudo certo, polícia de Deus. Pastora, quem mais tem a tendência de fazer isso? Sexo. O que motiva essa intenção de impressionar o sexo oposto é o medo da abstinência. Sabe o que significa quando um homem casado flerta com uma outra mulher? Sabe o que isso é no nível mais profundo? Estoque de alimento. Sério, é isso. Vamos falar bem no português, claro. Se eu não comer essa daqui, eu como essa daqui. Estoque de alimento. Porque o sexo tem a ver com a satisfação, assim como o alimento tem a ver com a satisfação, com a subsistência. E assim como os seres humanos às vezes têm medo de jejuar,
porque acha que se eu fizer um jejum eu vou morrer. A gente tem medo da abstinência sexual, porque acha que se não estiver fazendo sexo, vai morrer. E por isso, atira para todos os lados, né? Se não desse aqui, desse aqui. Se não desse aqui, desse aqui, desse aqui, desse aqui. Quais são as possibilidades, hein? O que tem no mercado? O que tem no mercado? Virou prateleira? Virou consumo. Entendeu? Intuitivamente nós estamos fazendo isso. Existe uma motivação de consumir seres humanos, e é exatamente esse um dos motivos pelos quais Deus envia juízo contra a Babilônia no fim dos tempos, porque diz que lá existe comércio de almas. A gente não pensa assim às vezes? Lá fala que é comércio de corpo e de almas. A gente trata as pessoas como produtos, e uma geração que trata outros seres humanos como produtos vai se alinhar perfeitamente com a Babilônia quando ela começar a se manifestar. Foi nos ensinado que se não fizermos sexo vamos morrer, e por isso muitos cristãos idolatram o casamento. Tratamos a possibilidade, não é nem a realidade. Tratamos a possibilidade de um orgasmo com um possível ser humano da mesma forma que um viciado de crack o trata. Você já viu como que tem gente que faz imbecilidade por causa de relacionamentos? E por que essa imbecilidade não tem a ver só com eu quero que alguém me ame? Lá no fundo tem uma palavra chamada orgasmo, e orgasmo nada mais é do que uma experiência de prazer, que o crack é muito semelhante, mas muitas vezes maior. E o que um cracudo faz na Cracolândia é a mesma coisa que os crentes fazem idolatrando o casamento. É mal, e tem que arrancar, tem que arrepender, não pode continuar com isso. Não percebemos que estamos nos animalizando. O Pai nos ensina que somos plenos e satisfeitos nele, que não é a comida, ou o sexo, ou a bebida que satisfazem, mas é a presença dele. Existe uma promessa de satisfação em sua presença. Provai e vede que o Senhor é bom.